Bora então conversar a respeito dos tipos de zigoto e os padrões de segmentação que a gente tem em cada um desses tipos de zigoto. Presta atenção, porque esse é um assunto que a galera acha super cascudo, cheio de nomes, cheio de especificações, cheio de exemplos, e se você não entender a lógica que existe por trás dessa organização, desse padrão de classificação, você não entende nada, e você vai se confundir na hora de uma prova. Eu quero que você entenda, eu não quero que você decore, e eu acho que você vai conseguir fazer isso a partir dessa aula. Finalmente, né? Olha só, a gente vai falar de tipos de zigoto, a gente vai falar dos padrões de segmentação que cada um desses zigotos tem, a gente vai falar de exemplos para cada um dos tipos de zigoto e segmentação, mas antes de tudo eu vou sair da frente do quadro para você poder tirar um print. Aliás, eu queria saber uma coisa, você curte esse momento de tirar um print? Isso é útil para você de alguma forma? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber, tá? E se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever. E se você não deu like no vídeo ainda, aproveite esse momento para dar um like. Eu vou sair da frente do quadro, você vai fazer tudo isso e eu voltei. Colocou lá nos comentários? Deu uma pausa no vídeo? Comentou? É importante para você tirar um print do quadro? Eu sei que para alguns não faz diferença nenhuma, que estão sempre copiando, mas para alguns eu sei que é importante. Então vamos lá. Tipos de zigoto. O que você tem que entender primeiro? O zigoto, como a gente viu na aula anterior, é a união dos gametas masculino e feminino. Você tem espermatozoide, tem óvulo, juntou, pá, você vai ter um zigoto, a célula inicial de um ser. A partir desse zigoto, existem multiplicações. Uma célula vira 2, 4, 8, 16, 32, vai multiplicando até formar um ser vivo por completo. Ou uma larva. Presta atenção nisso. E aí, a gente classifica esses zigotos conforme a reserva nutritiva que eles possuem. Tem alguns zigotos que têm pouca ou nenhuma reserva nutritiva. Tem zigotos que têm muita reserva nutritiva. Prof, da onde que vem essa reserva nutritiva? Do óvulo. O óvulo materno carrega reservas nutritivas de acordo com a necessidade de cada espécie. Essa reserva nutritiva a gente chama de vitelo. Então tudo isso que está marcado em amarelo para vocês é o vitelo. Vitelo é proteína, vitelo é lipídios, vitaminas também, carboidratos em alguns momentos. Então tudo isso é vitelo, reserva nutritiva para o serzinho poder se desenvolver nesse momento inicial. Ainda quando ele não consegue comer, ou que ele não consegue obter nutriente de outra forma, ele precisa de uma reserva nutritiva doada pelo óvulo materno. Então, você tem vitelo, 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 e a gente vai classificar. O primeiro padrão de zigoto, a gente vai chamar de ou alécito, que significa A sem lécito, vitelo, sem vitelo, ou oligolécito. Oligo do grego quer dizer pouco, pouco, vitelo. Por que esses dois nomes? Para alguns autores, a quantidade de vitelo é tão pequena e desprezível que a gente pode considerar aqui uma situação de sem vitelo. É tão pouquinho vitelo que nem faz diferença. Então a gente chama de alécito. Outros autores já gostam de separar. Existem zigotos sem vitelo mesmo, e existem zigotos que têm pouquinho vitelo, a gente chama isso de oligolécito. Primeira situação. Segunda situação, já tem um pouco mais de vitelo. Aqui você está vendo vitelo na parte inferior e vitelo ausente na parte superior. E aí a gente tem a formação de dois polos na célula, o polo animal sem vitelo e o polo vegetal com vitelo. Esse tipo de zigoto a gente chama de heterolécito. Por quê, teacher? Hétero quer dizer diferente. Então tem duas regiões bem diferentes. Aqui é tudo homogêneo, aqui não. Uma região sem, uma com vitelo. A gente também pode chamar de mesolécito. Por quê? Porque a gente vai ter uma célula dividida ao meio. Metade com vitelo, metade sem vitelo. Maravilha? Então, mesolécito ou heterolécito são designações que identificam a mesma coisa. Agora, o nosso terceiro tipo, olha só, é muito vitelo. É tanto vitelo que a gente tem uma massa densa amarela ali de reserva nutritiva e quase nada de citoplasma, ou nada de citoplasma mesmo. O citoplasma fica reduzido só aquela tampinha lá em cima, onde fica o núcleo bem deslocadinho lá para cima, e tudo isso é reserva nutritiva. Esse tipo de reserva nutritiva, esse tipo de zigoto, comumente a gente vai chamar de ovo. Na verdade, todo zigoto a gente pode chamar de ovo, mas esse é o ovo clássico. Quando você pensa num ovo de galinha, é disso aqui que você está falando. O que é essa coisa amarela que a gente tem no ovo da galinha? A gema. Então, se o Enem cobra algo sobre esse assunto,
pode ter certeza que eles vão querer te lembrar que essa reserva nutritiva no popular é chamada de gema. Você está vendo a gema de um ovo e o núcleo fica espremidinho assim, ó, na tampinha ali daquela gema. Maravilha? Megalécito, muito vitelo, também chamado de telolécito completo, e aqui eu quero fazer um aviso. Esse termo aqui muitas vezes é utilizado de maneira equivocada, até em material didático, tá? Então, vamos lá. Telolécito, gente, pode ser de dois jeitos. Telolécito completo, quando a célula está completamente cheia de vitelo, ou telolécito incompleto. Então, esse zigoto heterolécito ou mesolécito também é telolécito. Telolécito incompleto. E aqui, telolécito completo. Só que tem um detalhe. Prova da URGS, por exemplo, já cobrou mais de uma vez só o termo telolécito. Sem falar se é completo ou incompleto. E aí, prof? E aí que você tem que considerar que ele é um ovo megalécito. Falou só telolécito, não falou se é incompleto, não falou se é completo, você vai considerar esse ovo aqui, cheio de vitelo, chamado de megalécito. Maravilha? No quarto tipo de zigoto, a gente também tem muito vitelo, também tem uma massa densa de reserva nutritiva, só que essa massa densa fica centralizada na célula e o núcleo mais centralizado ainda. Então a gente chama ele de centrolécito, beleza? Tá aqui. Entendeu? Fácil, né? Agora a gente vai para a parte que eu acho que pode ser a mais difícil. Você tem 9 grupos de animais. Tá? 9 grupos de animais. Claro que dentro de cada grupo animal, você tem um monte de exceções. Por exemplo, moluscos. Você pode ter heterolécito, mesolécito. Nos vermes, tem verme plateuminto, nemateuminto, anelídeo. Também existem alguns que são de um tipo, outro de outro. O vestibular não vai querer te cobrar isso, porque, cara, você tem que conhecer cada um dos grupos, cada uma das especificidades. Não se bata em cima dos exemplos mais exceção, mais difíceis de você lembrar. Então, o que eu quero que você lembre de fato? Como que é o zigoto dos vertebrados e de alguns invertebrados. Alguns invertebrados são importantes para nós. Então, vamos lá para o primeiro. O que eu coloquei aqui? Mamífero, porífero, quinidário e equinodermo. Mas como é que eu vou saber de um negócio desses? É só você pensar pela lógica. Você é um mamífero, não é? Eu sou um mamífero também. O espermatozoide encontra o óvulo ou o ovócito lá na tuba uterina, promove uma fecundação e cerca de 5 dias depois dessa fecundação, o embriãozinho já está se implantando na parede do útero. Você, com 5 dias de vida, já estava se implantando na parede uterina e estava recebendo nutrientes da sua mãe. Recebendo nutrientes, se desenvolvendo, passando por todos os estágios embrionários, zigoto, blástula, mórula antes, né? Mórula, blástula, gástrula, recebendo nutrientes. E aí chega um momento que se forma uma placenta e aí sim, você recebe nutriente pra caramba. Então o que você tem que mentalizar? Nós recebemos nutrientes das nossas mães. Nós somos mamíferos placentários. E como o mamífero placentário recebe nutriente da mãe, você não precisa ter tanta reserva nutritiva dentro do zigoto. Porque você vai receber nutriente externamente, a partir do corpo materno, beleza? Então nós vamos ter aqui, ó, mamíferos. Só que tem um detalhe. Um grupo de mamífero não tem ovo do tipo oligolécito, os monotremados. Quem que são os monotremados? São aqueles mamíferos que botam ovos. É o caso da équidna e é o caso do ornitorrinco. Esses bichinhos são como as aves, são como os répteis, se desenvolvem dentro de um ovo com casca. Eles não recebem nutrientes da mãe, então eles têm que ter uma reserva nutritiva muito maior. A gente vai ver isso depois. Então lembra que mamífero, menos os monotremados, vão ter ovo do tipo alécito ou oligolécito. Maravilha? Agora, prof, qual que é a lógica de poríferos, quinidários e equinodermos? Esses seres são muito simplificados, gente. Mas muito simplificado. Pensa num porífero, uma esponja do mar. O primeiro grupo de animal que a gente estuda. Um porífero é um bichinho que não tem tecidos, que não tem órgãos. Então, para formar esse ser, num estágio larval muito simplificado, você nem precisa quase de reserva nutritiva. Por quê? Porque quando ocorre a fecundação, você forma o zigoto, aquele zigoto se multiplica, forma uma mórula e logo em seguida, cerca de 5 dias depois, ele já é uma blástula e esse ser já é a larva do porífero. O porífero em estágio de blástula já começa a nadar por aí,
já começa a capturar nutrientes, se enterra no solo e se desenvolve como porífero. Então ele não precisa de muita reserva nutritiva, porque logo logo ele já é um ser vivo adulto capaz de capturar alimento e se virar na vida. Então não precisa de muita reserva nutritiva. A mesma coisa a gente pode falar do quinidário. Um quinidário é uma água viva. Uma água viva é formada 98% por água. Você precisa de muita reserva nutritiva para formar água? Não. A água, cara, você tem ali no meio onde ele está. Então ele não precisa de muita reserva nutritiva. Ele vai ter um ovo do tipo oligolesto. Mesma coisa com os equinodermos. Equinodermos já são bem mais complexos, mas a larva deles é muito simplificada. A larvinha é microscópica. Faz parte do zooplâncton, né? Não do fitoplâncton, porque ele não é planta, não é alga, né? Mas ele faz parte do zooplâncton, uma estruturinha, né? Uma larvinha muito, muito, muito pequenininha. E para formar essa larva, que já vai sair se alimentando, capturando alimento, para formar essa larva, você não precisa de muita reserva nutritiva. Tá aí a lógica desses exemplos. Na sequência, ovo heterolesto. Quem que vai ter? Guarda na tua cabeça. Seres que tem um estágio larval também simplificado. Não tão simples quanto esses caras aqui, mas um estágio larval simplificado, tipo um girino. Anfíbio, meus queridos, forma uma larva chamada girino. Um sapo, uma rã, uma perereca, não nasce sapo, rã, perereca. Nasce uma larva. Então essa larva precisa de algum nutriente para poder se desenvolver, formou a larvinha, ela já sai se alimentando. O girino já sai catando comida por ali. Então ele não precisa de tanta reserva nutritiva para ser formado. Então por isso a gente vai ter nos anfíbios, que tem a larva girino, nos peixes ósseos, que tem uma larva chamada de alevino, bem parecida com o girino inclusive, você vai ter esse padrão. Vários vermes. Vermes também não precisam de tanta reserva nutritiva. Pensa uma planária. Pô, uma planária não tem um estágio larval, mas ela é uma larvona, né? Ela, quando adulto, já é uma larvona. Então ela nasce bem pequenininha, vai se utilizar de alguma reserva nutritiva para se formar, e aí já tá na vida, já tá no rolê. E também alguns moluscos. Aqui nos moluscos é meio complicado, porque tem alguns que vão ser megalesto, outros que vão ser heterolesto. Só coloquei aqui para preencher um espacinho para vocês, tá? E aí nós temos o ovo megalesto. Esse talvez seja um dos mais lembrados em prova de vestibular e eu quero que você recorde. Por que, prof, que ele é lembrado? Porque esse ovo, ele é do nosso dia a dia. Ele é do nosso cotidiano. Quando você quebra um ovo e faz um ovo frito, você está pegando o vitelo de um óvulo para servir de alimento para você. O mais doido é que esse vitelo, ele é tão rico em nutrientes que ele tem nutrientes suficiente para formar um pintinho inteiro, para formar um filhote de cobra inteiro, para formar um filhote de crocodilo por completo. Então, esse padrão aqui com muita reserva nutritiva, além dessa reserva, às vezes tem a clara, né, que vai ajudar também na constituição desse ser, porque ela é hiperproteica. Então, nesse padrão, você vai ter as aves. Lembra que a ave, réptil, não recebe nutriente da mãe. Ela está enclausurada lá dentro de um ovo com casca. Ela não é que nem o girino que já começa a absorver nutrientes do ambiente externo. Nada. Ela tem que formar por completo, o bichinho tem que se formar a partir dos nutrientes que estão dentro do ovo, beleza? Então, aves, répteis são assim, os monotremados, que são aqueles mamíferos que botam ovos, que eu comentei com vocês antes, e os peixes cartilaginosos. Quem que é peixe cartilaginoso? Tubarão, arraia. Lembra que tubarão e arraia, eles não têm o estágio larval. Tubarão já nasce tubarãozinho. Já nasce prontinho ali. E da onde que ele tira nutriente? Da mãe dele? Ele vai trazer nutriente de dentro do ovo, de dentro da estrutura do óvulo materno, de dentro desse vitelo aqui. Então aqui estão os exemplos mais importantes. E o nosso último exemplo, que é esse zigoto diferentão, é característico dos artrópodes. Então crustáceo, quelicerado, que são os aracnídeos, os insetos, os piolhos de cobra, né, que são os diplópodos, as lacraias, que são os quilópodos, todos esses caras vão ter um padrão de desenvolvimento aqui de zigoto centro-lécito. Maravilha? Eu acho que ficou bem claro, né? Lembra principalmente dos vertebrados. Peixes, tem dois grupos, os ósseos e os cartilaginosos. Anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Maravilha? Passa para cá. Agora a gente vai estudar a segmentação. Professor, mais nome, né? Eu sempre me confundo com esses nomes, então você não vai mais se confundir. Presta atenção no seguinte. Olha aqui a nossa regra. Quanto mais vitelo tem o nosso zigoto,
pior é o processo de divisão. Se tem muito vitelo, quer dizer que não tem tanto citoplasma, não tem organelas funcionais, não consegue existir ali uma motilidade de centríolos muito boa a ponto de separar essa célula nessa região que existem os vitelos. Então olha para cá, ó. Aqui não tem vitelo, essa célula se divide com muita facilidade. Aqui já tem vitelo. A porção que não tem, divide bem. A porção que já tem mais vitelo já se divide com uma certa dificuldade. Aqui, ó, meus queridos, tem tanto, mas tanto vitelo que toda essa porção vitelínica nem se divide. É tanto vitelo que a divisão nem vai acontecer. Acontece aonde? Só nessa tampinha, só nesse local que não tem vitelo. E a mesma coisa a gente pode falar do ovo centrolesto. Deixa eu passar para cá de novo. No ovo centrolesto, só essa região externa aqui que não tem vitelo. A pessoa aqui no meio também não tem. Na verdade tem, né? Mas é que tá por trás, assim. Não sei se consegue imaginar 3D, mas tudo bem. A porção sem vitelo é só essa porção externa. Então, a região cheia de vitelo não consegue se dividir. E é a partir disso que a gente tem essa classificação da segmentação. Olha para cá. Segmentação pode ser holoblástica ou meroblástica. Eu não coloquei para você de propósito, mas eu quero que você anote. Esse holo do grego quer dizer total. Eu sempre lembro do holocausto, uma coisa meio triste da gente lembrar, né? Meio não, muito triste. Mas o que foi o holocausto? Holo do grego total. Causto relativo ao caos. O caos total. Caos total. Beleza, vai lembrar dessa forma, né? Agora, holo quer dizer que a gente vai ter uma divisão total do zigoto. Divisão total. Então pode aparecer em vestibular, ao invés de divisão holoblástica, divisão total. Ao invés de meroblástica, divisão parcial. E eu quero que você anote isso aí no seu caderno. Divisão parcial, divisão parcial, divisão total, divisão total. Beleza? Agora vem comigo. Olha para cá. Aqui não tem vitelo interferindo. Ou o vitelo é tão pouco que não interfere em nada. Uma célula vira 2, que vira 4, que depois vai virar 8, 16. Mas o que você percebe? Todas essas células são exatamente iguais em tamanho. Por quê, prof? Porque não tem vitelo, então as células se multiplicam de maneira proporcional. Essas células exatamente iguais a gente chama de blastômeros. Coloquei ali para você. Blastômeros iguais. Divisão total igual. Divisão holoblástica igual. Pode aparecer com esses dois termos, tá? Nessa segunda situação, a célula se divide totalmente. Ó, uma célula virou 2, totalmente. Célula inteira se dividiu em 2. Só que o que acontece? A parte de baixo, que tem vitelo, se divide com uma certa dificuldade. A parte de cima se multiplica rapidamente porque não tem vitelo nenhum. Então você começa a ver que os blastômeros aqui já começam a aparecer de tamanhos diferentes. A parte de cima, muitos blastômeros pequenininhos, e a parte de baixo, poucos blastômeros grandes. E é claro, na biologia tudo tem nome, a gente vai dar nome para isso. Micrômeros e macrômeros, beleza? Divisão ou segmentação holoblástica desigual. Por quê? Porque formou células de tamanho diferente. Agora vem para o nosso terceiro caso. Aqui você sabe, tem vitelo pra caramba. É tanto vitelo que toda essa porção aqui, ó, de vitelo não consegue se dividir. Onde que divide? Só a tampinha da célula. Pensa assim, uma laranja. Sabe quando você pega uma laranja? Eu vou chupar uma laranja. Aí você corta aquela tampinha e chupa a laranja. Beleza, cortou a tampinha. Cortou a tampinha. Aquela tampinha onde tem o citoplasma. Então a tampinha aqui, ó, é a única porção de citoplasma, é só essa região que se divide. Não é a célula por completo, é só uma parte da célula. É uma divisão meroblástica, chamada também de parcial, discoidal, porque é só esse disco germinativo que vai multiplicar. Essa porção aqui a gente chama de disco germinativo, beleza? Se a gente olhar um pintinho em desenvolvimento, se a gente acompanhar, isso já é possível a gente fazer, né? A gente dá uma olhada lá, o pintinho ele começa a se desenvolver a partir da tampinha da gema. Só aquela região ali em cima vai se multiplicando, as células vão se multiplicando, vão sendo fatiadas como se fosse uma pizza, assim, sabe? E aí vai formando células novas e essa região chamada de disco germinativo vai virar o pintinho que vai absorver todo esse vitelo para poder se desenvolver.
Beleza? Aí nós temos o último caso, a divisão chamada de meroblástica superficial. Por quê, prof? Porque esse núcleo que está aqui no centro, ele migra para a superfície da célula e aí começam os processos de divisão, né? Processos divisionais. Vai separando, 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 todo o centrão fica cheio de vitelo e a superfície externa da célula que é que vai se dividir, divisão meroblástica ou parcial do padrão superficial. Maravilha? Eu espero que você tenha gostado dessa aula de fato, eu espero que você tenha entendido essa lógica e fica aí que eu tenho um recado para você. Tem uma frase da Rita Lee que eu gosto bastante e acho que tem um significado especial para vocês que são estudantes. A frase diz algo mais ou menos assim: hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Olha que sensacional! Eu sei que você, como ser humano, tem que aprender com os erros do passado, tem que aprender com a sua história, tem que aprender com os acertos, com os tropeços, com as paixões, com as frustrações. Mas não esquece que sempre há tempo para começar. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Olha que sensacional.